Vírus. Boa tarde a todos e todas que estão participando do Cineclube Virtual da DUF. Mais um estímulo da sessão sindical para quem puder ficar em casa nesses tempos de pandemia. E essa primeira sessão, uma sessão muito especial, muito importante, é abrir o Cineclube com chave de ouro, que nós tivemos a oportunidade de assistir esse filme, né, A Dupla Jornada, que é um filme de 75, mas que em diversos pontos ainda permanece tão atual. E agora, nessa live, a gente vai conversar com a cineasta, né, a diretora do filme, Elana Solber, uma das grandes diretoras do cinema brasileiro, latino-americano e mesmo mundial, uma mulher com mais de 5 décadas de carreira, porque o seu primeiro filme foi lançado nos anos 60, e está aqui para conversar conosco sobre esse filme que a gente acabou de assistir, óbvio, mas também sobre outras perguntas que vocês queiram fazer. Quem tiver pergunta, comentário, é só postar nos comentários aqui da live, que eu, que sou Nina Tedesco, professora do curso de Cinema da UF, em Niterói, e estou fazendo a mediação do debate, passo para a Helena. Então, vou fazer a primeira pergunta, só para a gente abrir os trabalhos, e depois vamos para as perguntas que tiverem vindo de quem está nos assistindo. Então, Helena, eu queria te pedir para falar como que surgiu a ideia do filme, como que foi o processo da filmagem e a recepção também que esse filme teve e a época que foi lançado. Tudo bem. Olá, pessoal. Foi um prazer também para mim. Eu fui rever o filme que eu não via há anos. E é interessante porque eu estava até comentando com Nina, cada vez que você vê um filme, seu filme, o que você fez, né? Você fica querendo mexer naquilo tudo outra vez. Mas, enfim, eu gostei. Achei que estava certo. Eu considero ele um pouco assim a minha fase, digamos assim, porque cada filme é uma fase de sua vida, né? Cada filme é uma aventura. E para mim, eu gosto de chamar ele a minha fase marxista. Então, ele tem uma análise bastante assim rigorosa, digamos, de uma tentativa de uma explicação da condição da mulher em termos mesmo de como é que se diz, dentro de um framework, uma moldura certamente de um pensamento, digamos, marxista. Eu tinha terminado de fazer um filme chamado Emerging Woman, A Mulher que Emerge. Eu estava morando fora e eu me mudei para os Estados Unidos, especificamente para Washington, D.C., e eu peguei o auge do movimento feminista, o auge. Era assim, as mulheres estavam a mil, e eu fiquei curiosa de entender a história desse movimento lá, porque muito mais organizado, um movimento organizado do que no Brasil. E fazendo a pesquisa para esse filme, que chamava-se Emerging Woman, eu mergulhei muito nessa questão da mulher. E esse filme da mulher emergente foi um filme que, quando eu não tinha ideia, mas quando o filme ficou pronto, ele teve uma distribuição absolutamente incrível para as bibliotecas, escolas públicas, porque não existia, eu não sabia disso, no mercado, um filme que é um filme simples, aliás, feito com muito poucos recursos, e ele dá uma cronologia da história do feminismo nos Estados Unidos. E quando eu terminei esse filme, eu fiquei pensando, caramba, eu queria entender também a nossa questão aqui desse lado do nosso continente, e por causa do sucesso, digamos assim, do Emerging Woman, eu consegui levantar patrocínio para o Double Day, a dupla jornada. E ele foi patrocinado por umas fundações, por fundações também escandinavas, da Dinamarca, da Suécia e da Noruega, enfim. E eu fui, inclusive, para Cuernavaca, para um seminário
político. Fiquei um mês, mais ou menos, que me orientando, me estudando para entender melhor a questão. E saímos, então, para essa aventura. E foi um filme que foi também muito bem sucedido nesses países, principalmente também que eu filmei, que foi distribuído pelos sindicatos, pelos movimentos da mulher, pelas escolas. E é um filme que, apesar assim, de eu achar ele meio assim rigoroso demais na sua análise, mas acho que muito coerente, que eu acho que é um filme que deu certo. Espero que vocês tenham gostado. Nina, hello? Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Agora voltou. Esqueci que eu tinha desligado o microfone para não dar interferência. Né? Helena, tu comenta um pouquinho para a gente a recepção tanto... Opa! Tá me ouvindo? Voltou. Comenta um pouquinho para a gente a recepção nos Estados Unidos e na América Latina do seu filme? Bom, o filme foi a muitos festivais. Nos Estados Unidos, o American Film Institute, museus projetaram ele. Quer dizer, é um documentário, não é um filme, digamos assim, para cinema mesmo. É um filme assim para um grupo de pessoas que têm um interesse nessa questão, não é? Então, para televisão, ele teve uma projeção nacional no país. E o curioso é que eu cheguei, o final dessa viagem da produção foi o Brasil, onde eu queria também, evidentemente, filmar, né, meu país. E tive um problema absurdo de, imagina só, burocracia, e tive meu equipamento e o meu negativo preso na alfândega, e acabei não filmando aqui, infelizmente. Mas ele teve uma divulgação grande na América Latina e mesmo nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu acho que foi, novamente, você faz um filme e você não quer que ele fique na prateleira, você faz com uma intenção. E aconteceu uma história muito interessante, que eu fui filmar um outro filme na Bolívia, e eu estava filmando uma entrevista com uma chola, que são as mulheres nativas que usam aquele chapéuzinho, e ela, de repente, me disse uma coisa, e ela disse la doble jornada, e eu disse, pois é, de onde você ouviu essa palavra? Ela disse, ué, você não conhece o filme? Era o meu filme, ela não sabia, mas ela conhecia o filme muito bem. Ela disse que o filme era um filme que elas usavam no sindicato. Então, isso me deu um enorme prazer, de saber que era um filme... Gente, eu sumi, peraí. Pronto, voltei. Então, essa é a história do filme, Nina, mais ou menos. O que eu me lembro fazem quase 45 anos, entendeu? Então, eu acho que eu não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Esse filme abre uma sequência de filmes na América Latina, né? Que tu realiza nos Estados Unidos. Se puder falar também um pouco para a gente disso. Não entendi, repete. Filmes meus? Não entendi. Esse filme vai abrir uma sequência de filmes teus na América Latina. O que aconteceu foi que o material era imenso, porque nossas filmagens, nós viajamos durante praticamente 3 meses. Hoje em dia isso seria quase impossível em termos de produção, mas na época foi possível. E esse material era imenso e não dava para colocar tudo isso em um filme. E eu, então, fiz um outro filme que chama-se simplesmente Jenny, com parte desse material. E
e é um filme que procura, que vai mais, que examina mais a imagem da mulher na mídia, a imagem que é oferecida à mulher de si mesma, sobre si mesma, né? E é um filme também que teve uma divulgação grande e foi isso aí. Quer dizer, depois desse, quer dizer, a trilogia da mulher seria, no caso, é mais um pouco do que a trilogia, porque eu tenho meu primeiro filme, A Entrevista, que também é sobre a questão da mulher, seguido do Emerging Woman, que é sobre a mulher emergente, o Double Day e Simplesmente a Jenny. Esses são 4 filmes que tratam dessa questão. Hello. É importante a gente dizer que o Simplesmente Jenny também tá, né? A Helena também disponibilizou o filme online, e a partir desse link, se vocês viram a dupla jornada, dá para assistir também, né, o Simplesmente Jenny, que ela acabou, né, de fazer referência. E a gente tem uma pergunta, tem algumas perguntas aqui, Helena. A primeira delas comenta que em 75, ano de lançamento do filme, a gente estava em plena ditadura no Brasil. O filme chegou a passar aqui, naquela época, em exibição pública ou clandestina? Não. Eu acho que eu mandei uma cópia do filme para o Cosme Alves Neto na Cinemateca do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e eu sei que ele fez sessões, mas eu não estava aqui, eu não estava presente, e eu acho que o caminho dele mesmo foi mais os festivais. Então, essa questão... Eu fiz depois outros filmes sobre a questão da América Latina, filmes mais políticos, sobre política e questões políticas, como sobre os sandinistas, sobre o Chile e o Pinochet. E no Brasil fiz um filme chamado The Brazilian Connection, a Conexão Brasileira, sobre o milagre econômico e a ditadura. Mas a Doble Jornada, o Double Day, não foi um filme que passou aqui, a não ser em sessões privadas. Uma outra pessoa, né, que é estudante de radialismo na Federal do Mato Grosso, ela pergunta, comenta que sente falta do teu nome quando lê bibliografias sobre o cinema novo e pergunta como foi a tua relação com os cineastas que fizeram parte desse movimento. Era uma relação de amizade, porque eram pessoas da minha geração, que eu conhecia na PUC, onde eu estava estudando, e a ideia do cinema novo, a proposta dele era uma proposta bastante interessante, que eu concordava totalmente, quer dizer, é um cinema bastante influenciado naquele momento pelo neorrealismo italiano, e eram amigos, e Mário Carneiro, que filmou meu primeiro filme, A Entrevista, era praticamente um irmão, e sim, eu acho que havia um machismo, não havia dúvida a respeito, mas eu acho que vinha também de um processo de socialização, tanto dos homens como das mulheres. Quer dizer, eu acho que as mulheres que educavam seus filhos também com esses valores. Estou falando da mulher de classe média. E eu acho que eu simplesmente fiz o que eu queria fazer. Eu quis examinar meu background, como é que se diz? Quem eu era e a minha formação burguesa. E o meu primeiro filme é sobre isso. Eu estava curiosa, e o cinema novo estava virando sua câmera para o povo, para o oprimido, e que era uma coisa importante, que era uma pauta que tinha que acontecer, e eu acho que foi um marco no cinema brasileiro, essa passagem do cinema novo,
Mas eu quis virar a câmera para as nossas questões, para entender quem nós éramos. E a minha formação, que era uma formação de colégio de freira e totalmente conformada para ser um tipo de pessoa na sociedade, me interessava muito examinar esse personagem, digamos assim. É isso. A gente tem uma outra pergunta aqui que comenta que nos créditos aparece pesquisa, né, com sociólogas latino-americanas da época, com também, né, com a Safiotti, né, que tem importantes debates que permanecem atuais, mesmo nos dias de hoje, sobre a reprodução social do trabalho, incorporação da mulher no mercado de trabalho. E aí a pessoa te pede para tu contar para a gente mais do que foi a pesquisa que foi feita à época para o filme. Eu acho assim, uma coisa muito interessante essa ideia de que a mulher reproduz com seu corpo a força de trabalho. Quer dizer, esse fato, o fato da mulher dar à luz ao operário, não só isso, mas sustentar e criar, tomar conta, até que esse operário esteja pronto para produzir dentro da linha do capitalismo, eu acho isso muito interessante, isso absolutamente correto, e eu acho que a Doble Jornada segue essa ideia. E, aliás, a gente começa numa minha tentativa foi de mostrar numa situação pré-industrial, que é aquela situação no campo, das mulheres que trabalham no campo junto com o homem, até a separação e a quebra dessa unidade, quando as mulheres escolhem e querem ir para as fábricas. E também lá encontram problemas e encontram também todo tipo de restrições para poderem se empregar, para não terem, por causa da questão das crianças novamente, entendeu? Eu acho que essa cadeia de eventos que acontecem, quer dizer, na sociedade, é muito exemplifica muito, conta muito sobre esse processo todo da socialização de onde ele vem, né? Eu acho aquele homem na fábrica, acho que aquela fábrica era na Argentina, a fábrica Terrabuzzi chamava-se, conta muito sobre esse processo todo da socialização de onde ele vem, né? Eu acho aquele... O que está acontecendo? Alô, Nina? É um problema aqui na internet, mas acho que já resolveu. Vou continuar. Não, eu estava falando que esse cara na fábrica que eu entrevisto foi inacreditável, porque ele disse uma coisa que você sabia que era o fato, mas eu não podia imaginar que alguém ia ter a ingenuidade de dizer realmente aquilo. Ele fala que a mulher é criada porque as mãozinhas dela são menores, ela faz aquele trabalho tedioso, de tédio, muito melhor que o homem, porque ela desde pequena ensinam ela a cozinhar e a brincar de boneca e a fazer não sei o quê, e o homem não, o homem é mais inquieto, é a palavra que eles usam, inquieto, né? E eu achei, eu quase que fui agradecer a ele por ter dado essa entrevista, porque ele disse exatamente as coisas como elas eram, e disse com uma inocência, como se ele achasse aquilo absolutamente normal, né? Então, eu acho que o Doubleday segue essa trajetória do campo para as fábricas e depois chega nas mulheres já que estão dentro dos sindicatos. Tem o sindicato das telefonistas e também na Venezuela já tem onde termina o último grupo de mulheres que já discutem a necessidade de uma mudança. Inclusive, elas põem questão do casamento,
se o casamento não devia ser um contrato social diferente. Eu acho isso sensacional. Nós estamos falando de 1976, 75. Então, eu acho que essa trajetória do Double Day, da doble jornada, da dupla jornada, é muito coerente. Não sei se eu respondi a pergunta. Não estou te ouvindo. Esqueci de novo de tirar o microfone do silencioso aqui do mudo. A gente tem vários comentários aqui falando do quanto teu filme é atual. Como que é rever esse filme tantos anos depois e se encontrar com uma série de questões que ainda não estão resolvidas? Ai, Nina. É desanimador, né? Mas é verdade. Eu acho que a questão da mulher é tão complexa e tão profunda que para ela mudar, tem que mudar a sociedade. Não sei, eu acho que seria um novo humanismo, é uma questão maior. Não é só a questão de adquirir o voto ou adquirir alguns direitos que têm que ser adquiridos, mas é uma questão mais profunda, que existe desde que o mundo é mundo, né? Quem sabe desde Adão e Eva. Mas, enfim, nós estamos aqui para tentar fazer mudar isso, né? E eu acho que uma série de acontecimentos aqui no Brasil começaram a acontecer recentemente, que foram, assim, foi interessante para mim assistir, porque me lembrou dos anos 70 nos Estados Unidos, quando eu tive contato e fiz o tal filme sobre a história do feminismo americano. Eu acho que é que as questões são diferentes para nós. Nós somos um país diferente e as questões vão ser resolvidas de uma outra maneira aqui. Não sei bem qual ainda e como, mas é complicado. Mas é engraçado quem fez esse comentário, porque eu concordo. Eu fiquei impressionada como haviam coisas que continuavam as mesmas, as questões. E isso é bom, que eu achei que o filme estava atual, mas é também desanimador pensar que talvez não tenhamos evoluído muito. E mais recentemente, muito mais recentemente, né? Pouquinhos anos atrás, tu vai fazer um outro filme com temática feminista, né? O Meu Corpo, Minha Vida. Então, não sei se todo mundo que está assistindo conhece, queria te pedir para falar do filme, das motivações de fazer esse filme, né? Como é que foi reencontrar com essa temática, que está presente em muitos filmes teus, mas em alguns momentos de uma maneira mais explícita, né? Como centro do filme. Então, eu queria te pedir para falar um pouco do Meu Corpo, Minha Vida. Pois é um filme, essa questão do aborto é uma questão tão revoltante que, quer dizer, o número de mulheres que morre é, em busca que tem que recorrer a clínicas clandestinas por não poderem ter acesso à questão do aborto, que, aliás, é uma questão nos Estados Unidos também muito violenta e que, por alguma razão não, por causa do Trump agora no poder, eles estão também regredindo de uma forma incrível. Tem muitos estados americanos proibindo completamente, as mulheres têm que viajar para outros lugares para poderem conseguir fazer um aborto. E eu encontrei um caso, que era o caso da Jandira, que aliás tornou-se um caso internacional, porque ela morreu na mesa de uma clínica clandestina e foi esquartejada, e era uma história muito trágica. E eu fui buscar a família dela para entender melhor aonde, para mostrar onde que as coisas falharam. Quer dizer, elas falharam, tudo que Jandira procurou, as portas se fecharam para ela. Quer dizer, a igreja, o Estado, a família.
ela estava só, absolutamente só, sem recursos, já tinha 3 filhos, que, aliás, é um dado das Nações Unidas de que essa mulher que procura o aborto geralmente é uma mulher já casada, que já tem filhos, é religiosa, em oposição a essa imagem de que essa mulher é uma mulher promíscua e que está procurando o aborto para esconder alguma coisa. Quer dizer, tem uma pesquisadora, uma socióloga, Débora Diniz, que também tem uns documentários excelentes que eu recomendo sobre essa questão, e ela tem teses também, ela escreveu muito a respeito. É uma questão muito importante da gente procurar resolvê-la de alguma forma. E esse filme eu consegui um apoio e produção do GNT, que foi absolutamente fantástico e me deu toda a liberdade e teve uma repercussão, uma audiência bastante grande. E eu acho que posso dispô-lo eventualmente mais adiante. Ah, que ótimo, com certeza muita gente que está nos vendo teria interesse. A gente tem um comentário aqui de uma pessoa que assistiu o filme e fala que alguns momentos foram muito marcantes, né? Da jovem que relata que começou a trabalhar aos 13 anos, porque via a mãe trabalhando tanto, né, que sentia que precisava trabalhar também para aliviar um pouco essa carga dessa mãe. E na entrevista com a Domitila, né, quando abre o quadro e mostra tu e a criança, né, e o quanto é impressionante uma criança estar tá ouvindo aquilo, né, e o quanto Até impacta. uma criança que foi presa com Foi ela. Quer dizer, essa exatamente. criança já conhecia a cadeia, né? E o quanto que esse excesso de trabalho dessas mães e essa violência contra essas mães afeta essas mulheres e também os seus filhos. E aí eu vou pegar o gancho desse comentário para te pedir para falar sobre a presença da Domitila no filme. Né? O quanto que é um documento histórico, todo o teu filme, né? Mas a presença da Domitila nessa liderança tão importante, né? Vou pedir para comentar isso. A Domitila estava acontecendo o Ano Internacional da Mulher no México, que, aliás, o meu filme era para estar, eu não consegui terminar em tempo. Eu fui à conferência, mas eu também consegui que Domitília fosse convidada, porque eu achava que o depoimento dela era essencial nessa conferência. E ela, é evidente, nunca tinha saído do país dela, nunca tinha visto um avião na vida, nunca tinha. E ela foi de uma coragem incrível. Nós estávamos juntas no México, eu me lembro, e que ela ia subir no pódio para falar. E eu perguntei para ela, eu disse, Domitília, você não precisa ficar com medo, aqui está tudo certo, todo mundo quer te ouvir, não tem inimigos aqui, não tem nada. Aí ela virou para mim e disse, mas eles estão armados? Eu disse, não. Ela disse, então, medo do quê? Eu estava achando que ela ia ter medo, que ela ia se intimidar com a quantidade de pessoas na frente dela. Ela não estava nem. O problema dela não era esse, ela só queria saber se as pessoas estavam armadas. E quando ela falou, foi lindo, porque havia uma limitação de tempo, as pessoas podiam falar só 15 minutos, e quando terminou os 15 minutos dela, e que pediram a ela para se retirar, a audiência gritava, deixe que fale, deje que hable, e ela continuou falando e falando, ainda durante muito tempo. Foi muito bonito, muito bonito. Não estou ouvindo nada.
vou falar de novo agora com vocês me escutando. A gente tem uma pergunta que pede para tu imaginar como seria hoje se esse filme fosse refilmado, né? Será que as mulheres falariam a mesma coisa? Como que tu percebe o nível de consciência das mulheres hoje sobre os seus direitos, sobre o seu papel dentro do sistema capitalista na América Latina, né? Como que tu imagina que seria esse filme se fosse refazer ele hoje? Olha, eu quero acreditar que sim, que houve uma evolução, que eu acho que nós vimos isso há um ano, 2 anos atrás, com as demonstrações que aconteceram aqui, que sim, existe uma consciência maior. Existe mais informação também. Eu acho que a tecnologia, o acesso à informação, fez com que a mulher também pudesse entender melhor essa questão. Nós temos um problema mais sério ainda, por sermos um país digamos, se chamava antigamente terceiro mundo, ou subdesenvolvido, ou o que seja, e isso é uma questão complicada, que também, por exemplo, a questão racial, a questão da mulher negra, é bem complexa a nossa situação aqui, mas eu acho que sim, eu acho que houve uma evolução e acho que se nós sobrevivemos esse momento agora, esse vírus, essa história horrorosa, eu quero imaginar, quero pensar que coisas boas talvez nos esperem pela frente. Talvez, né? Deus queira. Sim, com certeza, né? Temos que sobreviver ao vírus, né? Às fake news, aos vermes, temos que sobreviver. Ao governo, esse vírus, o vírus Bolsonaro é o problema, é o vírus maior. Sim, com certeza. E Helena, queria te pedir para comentar como que foi o encontro com essas diferentes mulheres, né, da América Latina que tu encontrou numa dupla jornada, né, e no processo de pesquisa da dupla jornada, mulheres muito diferentes, né, de ti, por país, por questões de classe, por questões de raça. Como que foi esse encontro e essa troca? Olha, eu não posso responder por elas o que elas achavam de mim. Talvez elas pensaram que eu era uma louca, sei lá, não sei. Para mim foi uma coisa super reveladora, que sempre é. Eu acho que cada filme nos leva para algum lugar, abre os horizontes, você chega ao outro, você chega perto. São situações que eu nunca poderia na minha vida estar, que teria acontecido se não fosse o cinema, se não fosse ir lá e estar onde elas estão e conversar com elas. Então, eu acho que para mim foi, como eu disse, extremamente revelador, me fez repensar muitas coisas outra vez, é, me, até hoje me inspira em muitas coisas que eu faço e quem eu sou. Então, é isso que eu posso te dizer. Agora, algumas pessoas eu continuei amigas, algumas pesquisadoras, mas também o tempo e a distância nos separa, é difícil continuar essa convivência. Uma pergunta aqui, Helena, sobre teus projetos futuros. Conta pra gente o que tu está fazendo. É difícil, gente. Tem uma coisa aí, mais ou menos, no forno, que é uma. Olha só, parece que eu já fiz esse filme, a história do feminismo no Brasil. É uma responsabilidade muito grande. Não sei se vai acontecer, mas está em andamento e está parecendo que é possível, que vai acontecer. E uma outra questão, que é a questão dos evangélicos, que me interessa muitíssimo também. São 2 projetos assim no forno, que eu gostaria muito de que eles acontecessem. Só vou dizer isso, não vou contar mais nada.
A gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? É. E tem uma outra pergunta aqui, diz assim, se tu acredita que a tua trilogia ajudou a pautar a questão racial, o feminismo norte-americano, se essa discussão existia lá naquele momento, como que era isso? Não, no Emerging Woman, a Mulher Emergente, eu tratei muito dessa questão racial. A mulher negra é um assunto bastante importante, justamente das diferenças do que ela quer, do que ela pede, como é que ela vê a questão, por causa da vivência dela, da escravidão e tudo que aconteceu. Então, eu acho que esse filme, se quem está fazendo essa pergunta puder ver, ele está disponibilizado também. Eu acho que essa questão é uma questão crucial na mulher emergente. E eu acho que no Brasil também a gente está vendo agora no movimento feminista, nos movimentos feministas, essa como é que se diz, essa força da presença da mulher negra, que está falando, do seu lugar de fala, que é muito importante a gente perceber, olhar, entender, para podermos caminhar juntos, né? Porque não adianta você ter um feminismo de classe média. Eu acho que, aliás, para nós é uma inspiração poder fazer essa relação com outras pessoas de outra etnia. E como que era essa discussão, né, de questões de raça e gênero no feminismo dos Estados Unidos quando lança The Emerging Woman, que é um filme que traz tanto essas questões? Não, estava no auge da questão do Black Power, do poder negro, já havia Angela Davis, já havia uma questão muito viva, muito crucial. Mas, assim, no Emerging Woman, ele começa bem antes disso, ele chega nesse momento dos anos 70, mas ele fala da Harriet Truman, como é que ela chamava? Tuchman, não, esqueci o nome dela agora, que foi uma escrava que foi rebelde, que conseguiu ajudar o movimento negro dentro da escravidão naquele momento. Todos esses personagens são examinados no Emerging Woman. Eu acho que de certa forma, me orgulho muito de ter, na época, percebido isso e ter feito um filme que tratasse desse assunto com profundidade. Tem uma outra pergunta, Helena, comentando aquela primeira cena, não a primeira cena, a cena dos créditos de abertura, onde a equipe, que é composta basicamente por mulheres, com exceção do Afonso, aparece no exercício, né, profissional. Então, vai aparecer com câmera, aparecer dirigindo, aparecer captando som. E aí pedir para tu falar um pouco mais daquela cena, né? Como que vocês sentiam naquela época a questão de gênero nos projetos e nas filmagens, e como que tu sente isso hoje? Naquele momento vocês estavam organizadas num grupo, né? Então, se forma a parte dos anúncios, então eu vou pedir para tu contar um pouco essa história. Não, a minha equipe era uma equipe de mulheres, basicamente. Só tinha um homem, que era Afonso, a assistente de câmera que aparece na câmera comigo na abertura é a Christine Burrell, que também fez câmera durante o filme. Era muito interessante ver quando nós entrávamos nas fábricas ou chegávamos em qualquer lugar, o espanto das pessoas. As mulheres não estavam acostumadas a ver aquele bando de mulher entrando, carregando máquinas e tomando a frente nas decisões. E eu acho que só isso, essa imagem nossa, como esse grupo, já foi uma coisa muito, muito boa. Eu não tinha me dado conta que isso ia fazer uma impressão muito grande nelas, entendeu? Porque elas não estavam acostumadas a isso. Elas estavam acostumadas a serem entrevistadas por homens, sempre, o tempo todo, entendeu? Quando havia
algum projeto, alguma coisa que queria saber delas. Então, eu acho que foi importante. Eu tentei incluir também na minha equipe pessoas da América Latina que trabalharam no projeto. Não necessariamente viajaram, fizeram parte da equipe de filmagem, mas fizeram parte da pesquisa, como Tetê Moraes, que é uma cineasta aqui no Rio, que na época tinha se exilado no Chile e passou por Washington. Tinha também a Rosla Creta, outra cineasta, Ana Carolina, que foram. E a Ana Carolina chegou a viajar conosco, ela chegou a nos encontrar na Bolívia. Então, eu acho que eu achei que era importante que essa equipe, se nós íamos tratar dessa questão, que essa equipe fosse uma equipe que representasse essa possibilidade dessa ideia da mulher ser quem ela é e estar em controle de sua situação. Não sei se eu respondi. Respondeu, sim. E a gente tem uma outra pergunta, comentando, né, agora com a política de fomento do audiovisual, né, sob o governo Bolsonaro e tutela da Regina Duarte, como que fica a questão do financiamento para futuros projetos, né, e perspectivas de como viabilizar os filmes, em especial esse tipo de filme, né, que trate de questões que sejam mal vistas, né, declaradamente mal vistas pelo governo. Não, eu acho que eu sou extremamente mal vista, mas os dois projetos que eu mencionei aqui, quando perguntaram quais seriam os próximos projetos, são projetos que, sabe, mas o problema é que não dá para disfarçar, não dá para você fingir que não vai ser aquilo, porque hoje em dia as pessoas sabem de tudo, né? Vão no Google, põe teu nome, aí aparece tua ficha. E aí é um problema. Mas, enfim, eu não sei o que vai acontecer, gente. Vocês, talvez alguém aí saiba melhor do que eu, mas eu acho que a situação não tá boa. Ao mesmo tempo, está acontecendo uma coisa muito curiosa com esse vírus, é que, de repente, está havendo uma solidariedade, uma aproximação das pessoas, uma necessidade das pessoas se verem, se falarem, se comunicarem. Está muito interessante essa questão do panelaço. Eu acho que, quem sabe esse vírus veio para. É louco dizer isso, mas vai trazer depois algum benefício, não sei. O planeta, já falaram que diminuiu a poluição no planeta Terra de 40%. Vocês podem imaginar? É uma coisa inacreditável. Isso porque as pessoas não estão mais usando os carros. Quer dizer, a recuperação, a natureza está agradecendo o coronavírus. Agora, nós é que temos que tomar cuidado, né? A gente tem que sobreviver a isso e depois repensar uma série de coisas que a gente está vivendo agora. A gente tem uma outra pergunta aqui, de uma espectadora que, lembrando do trecho que mostra a socialização das crianças na escola, que tem aquele diálogo genial que ele diz que não está entendendo. E aí a resposta, eu também não estou te entendendo. Essa questão, a relação das questões de gênero e a presença delas desde a infância. Essa questão da socialização que o filme fala muito. Isso, né, vocês da equipe conversavam com pesquisadoras, eram as impressões de vocês, eram as duas coisas. Como que essa questão, né, de onde surge essa questão no filme? Menina, peraí, exatamente qual é a questão, qual é a pergunta? Essa questão da socialização, das questões de gênero já desde muito cedo, na infância. Como que isso chega no filme? Contato com pesquisadoras, experiências de vocês, um pouco de cada? Não, eu estou dizendo, a gente sabe que essa questão da socialização é crucial na questão da mulher. É uma questão, quer dizer, a mulher é programada, digamos assim, para ocupar um papel.
entendeu? Que a gente, desde sempre, quer dizer, e com o patriarcado, então, a questão da família é, é, é muito complexa, como eu falei antes, essa questão da mulher. O buraco é mais embaixo, é um negócio bastante sério que eu acho que não é só uma questão de conseguir os direitos, é uma questão de, de ir mais a fundo nisso, é uma questão mesmo de como nós podemos ser manipuladas dentro do sistema, aonde que a gente cabe, por que é importante a mulher estar no lugar que está hoje. Ela ocupa, aliás, que eu acho que a Dobre Ronada fala um pouco nisso, que ela, dentro desse mecanismo do capitalismo, ela tem um papel fundamental, que ela produz o trabalhador com o corpo dela e ela entrega esse trabalhador já na época quando ele está pronto para trabalhar. E isso realmente não é reconhecido de forma nenhuma como um trabalho. Muito difícil essa questão, mas isso é socialização. E as escolas, e os pais também, porque eu acho que a própria mulher, muitas vezes, a maneira como ela educa, a diferença entre o filho homem e a filha mulher, como eles são tratados. Eu acho que hoje existe mais consciência. Eu já vejo na geração mais jovem uma consciência grande disso. Eu acho maravilhoso. Eu acho que já. E as meninas já estão começando a protestar também, bem cedo. Eu acho também super importante. Helena, uma, uma outra, uma outra pergunta. Como o teu cinema tem muitos elementos de onde tu vem, mas também desses encontros, né, que vão somando camadas em ti. A gente percebe que são filmes que te impactam e te modificam, e a gente percebe isso mesmo nos filmes subsequentes. Como que foi querer fazer cinema? Como que isso surgiu? E em que momento essa questão da relação com o outro aparece para ti, né? Em que momento fica claro que o cinema ia te modificar a cada filme que tu fizesse? Eu não sei, na minha formação, eu queria, como adolescente, era muito mais a literatura do que o cinema, também porque era mais acessível a literatura, quer dizer, era uma coisa normal você ter acesso aos livros, né? Eu queria muito escrever. Eu cheguei a escrever uma novela de 300 páginas, depois queimei, que eu levei para um escritor famoso, uma pessoa conhecida, para me dar opinião, e ele disse que eu precisava reescrever, porque escrever era reescrever, e eu fiquei uma fúria e me toquei fogo. Mas eu acho que a palavra sempre foi importante para mim, a literatura sempre foi muito importante para mim. E o cinema vem depois como uma ferramenta. Aliás, eu fiz um livro que é baseado um filme baseado num livro, num diário de uma menina, diário verdadeiro, uma menina de Diamantina, que tem o pseudônimo de Helena Morley, o nome dela era Alice Brant, e ela escreveu esse diário maravilhoso em 1893. Ela escreveu dos 13 aos 15 anos, e ela é uma transgressora. É uma menina rebelde que examina tudo em volta dela e critica tudo e quer refazer tudo e quer mudar as coisas. E eu me apaixonei por esse diário. Eu fui ler ele muito tarde, porque ele é um diário que tem uma geração que leu ele muito cedo, mas não foi o meu caso. Eu descobri ele bem mais tarde e fiz esse filme sobre esse diário. E eu sempre tive. A literatura sempre me inspirou muito, mas são duas linguagens absolutamente diferentes, não tem nada uma coisa a ver com a outra. E eu acho que é muito importante, inclusive, você separar as duas coisas. Quer dizer, você pode ter uma coisa inspirada ou baseada num livro,
você tem que depois esquecer aquilo e partir para um outro caminho, que é o caminho do cinema, né? E eu acho que o cinema começou assim, como a ideia de que era uma ferramenta e que eu poderia me comunicar, me expressar de uma forma que teria uma audiência maior, não sei, uma capacidade de comunicação maior, entendeu? E eu fiz esse filme do Helena Morley em 2003, e ele chama-se Vida de Menina, que, aliás, acho que é o nome que ela dá ao diário dela. Então, não sei se é isso aí que você queria ouvir. E Helena, ao longo da tua carreira, teve algum caso que tu sentiu algum tratamento desigual, né, ou algum caso mais explícito de machismo na tua carreira de diretora? Ela cobra um período bastante grande, né, de mais de 5 décadas, o que é um fenômeno no cinema brasileiro, ainda mais para mulheres, e no cinema latino-americano mesmo, né, uma carreira tão longeva. Eu queria te ouvir sobre os casos de machismo que foram te acontecendo ao longo dessa carreira, se teve, se não teve, se percebeu, se não percebeu, se percebeu depois. Eu acho tão difícil responder isso, porque eu acho que eu passei incólume, assim, que eu não admitia, nem podia passar pela minha cabeça a possibilidade de alguma coisa que pudesse me tirar de onde eu estava. Havia coisas assim, por exemplo, dos rapazes, cinema, dizerem: a Helena quer fazer um filme, vamos dar uma mão, vamos ajudar. Quer dizer, um certo paternalismo, digamos assim, certo não, certamente um paternalismo, mas do qual eu, lógico, tirava vantagem imediatamente, entendeu? Imagina, se eu ia parar, se isso ia me parar em algum lugar. Então eu não posso te dizer, mas com toda sinceridade, que nunca eu passei por isso. Eu vi casos de machismo, vi revoltantes acontecerem com outras pessoas, em outras situações. Eu sei, sabemos todos que isso existe, que é um fato, e que até hoje nós vivemos numa sociedade machista. Não há dúvida sobre isso. Mas eu, pessoalmente, eu não sei se. Eu cresci numa casa com 3 homens, 3 irmãos homens e um pai, quer dizer, eram 4 homens, eu e minha mãe. Quer dizer, eu acho que eu, de certa forma, aprendi a me defender e a sobreviver. Sobrevivente é uma boa palavra, né? Para uma diretora brasileira com mais de 5 décadas de carreira, e uma boa palavra para todos nós nesses tempos, né? Então a gente vai se encaminhando para o final da live, porque já também estamos com mais de 50 minutos. Então, se alguém que está nos assistindo quiser fazer suas últimas perguntas para a Helena, esse é o momento, né? Alguma pergunta que chegue aqui, eu passo para ela. E vou fazer a minha última pergunta, mas tomara que a gente encerre com a última pergunta de alguém que está nos assistindo, né? Não a minha última pergunta, né? Então, queria te pedir para falar, Helena, desse novo momento, né? Já comentou, né, desde que a gente, né, da reemergência dessas questões feministas no Brasil em alguma das tuas respostas, mas agora queria te pedir para falar especificamente disso, como que tu vê esse novo momento, né, em comparação com outros momentos, né, tu que teve a oportunidade de estar nos Estados Unidos, né, no auge do movimento feminista dos anos 70, né, de acompanhar depois mesmo de longe
esse movimento feminista mais forte aqui no Brasil, né, um pouco depois. Como que tu vê esse novo momento? Olha, vou te dizer, eu acho, por exemplo, que como de repente os meus filmes passaram a ser, eu comecei a receber pedidos e fizeram eu tive a honra, foi maravilhoso ter tido uma retrospectiva de todos os meus filmes. Eu acho que isso já mostra uma necessidade, uma curiosidade, alguma coisa que está à flor da pele acontecendo, que as mulheres estão mais alertas, querendo saber mais e querendo mudar as coisas. Eu acho que não há dúvida sobre isso. Eu acho que a história avança e isso é uma coisa que a gente um dia vai olhar para trás, aqueles que viverem para ver, e vão dizer como é possível que essas coisas existiam e que, entendeu? Porque eu acho que é inevitável. Eu acho inevitável. Eu acho que não vai, as coisas vão mudar, graças a Deus, e que existe uma juventude vindo por aí, umas moças que vão dar trabalho para eles, certamente, tá? É isso aí. E entraram duas perguntas aqui, nossas duas últimas perguntas. Uma delas é se tu ganhou dinheiro com teus filmes, por falar em sobrevivência. Quisera eu. Não, ganhar dinheiro não. Permitir uma sobrevivência, sim. Durante algum tempo, que não é mais verdade hoje em dia. Eu acho que as coisas estão caminhando para um momento muito difícil para a cultura no Brasil e meio assustador para todos nós. E é uma pena, é uma pena. Eu não sei. Nós vamos ter que nos unir, nos organizar e porque é uma coisa impensável que uma atividade que produz o que o cinema produz em termos de empregos e de que isso seja relegado e eu acho que é uma questão política mesmo contra nós, porque nós somos uma vanguarda, eu acho, de ideias e de, enfim, eu acho que nós vamos ter que rever muitas coisas e pensar em outras estratégias para o futuro. Agora a última pergunta, Helena, é uma pergunta sobre a entrevista. A entrevista é o primeiro filme da Helena e é uma pergunta sobre o final do filme. Né? Se tu acha que as mulheres foram uma força fundamental né, nas marchas da família com Deus pela liberdade e se elas também foram uma força que continuou já na ditadura, atuando ao lado desse conservadorismo que a ditadura endossava. Pedi para comentar esse Eu final. acho que sim. Aliás, esse final ficou controvertido. Tem muita gente que acha que não tem nada a ver com o filme. E graças a Deus, eu não sei, acho que eu tive uma iluminação na época, porque eu forcei a barra e eu achei que esse final, se bem que era um certo salto dentro da estrutura do filme, mas era assim, essas mulheres que foram para a rua, que estavam defendendo o interesse dos maridos, e que eram as pessoas de uma elite, de uma burguesia, e eu acho que sim, que existe uma classe social e que as mulheres dentro dessa classe respondem aos interesses dessas classes e dessa classe que ela pertence, geralmente. Quer dizer, é evidente que existem exceções, existem mulheres que não se trata disso, mas eu acho curiosa essa pergunta, porque eu queria saber mais dessa pessoa que fez essa pergunta, o que ela achou, se ela achou que aquilo foi um excesso de querer dar aquele salto e passar para aquelas imagens das mulheres na rua ou não. Eu gostaria de saber se você pode se comunicar com ela e fazer essa pergunta. Eu posso fazer uma pergunta, né, para a pessoa que está também me fazendo perguntas, ou não pode? Pode ou não pode?
Pode sim. Vamos ver se essa pergunta quem fez, né? Caroline Mendes, responde a tua pergunta, né? Se ela ainda está nos assistindo. Então, se estiver nos assistindo, por favor, responda. Curioso, eu quero saber se ela estava. Da Helena. Se ela está fazendo uma crítica ou ela. Eu gostaria de saber. Uhum. Vamos ver se aparece algum comentário aqui, Helena, mas se não aparecer, eu faço contato com a Tá bem. pessoa e aí te conto Ótimo. a resposta. Ela falou aqui, não achou excesso, não achei excesso, penso que essas mulheres acabaram reforçando esse movimento conservador que existia em parcela dessa sociedade. Tudo bem, então concordamos. Concordaram. Tá Então, bem, Helena, gente. Vamos ficar por aqui, então, queria te Nina. agradecer muito, né, Imagina, por foi um exibir teu prazer. filme em mais um sindicato. Muito obrigada por disponibilizar o filme, por se disponibilizar para essa live. Tá bem, Agradecendo. querida. Espero que eu tenha respondido as perguntas que têm tanto tempo, é tanto tempo e eu já estou meio desmiolada, então tudo bem. Muito obrigada. Ela escreveu aqui: sou historiadora e adoro o filme e a entrevista. Acho uma sacada incrível o final. Ai, que bom. Por isso Tá que ela ótimo. fez a pergunta. Então, muito obrigada, Helena. Muito obrigada Obrigada a a todos vocês. que Tchau, assistiram a live e em breve mais uma sessão do Cineclube Online da ADUF. tchau. Tchau. Tchau, tchau.